Orientação da criança. Capítulo 20. Prestatividade. Ensinar as crianças a serem prestativas. Na escola do lar, as crianças devem ser ensinadas a cumprir os deveres práticos da vida diária. Enquanto ainda são pequenas, deve a mãe dar-lhes alguma tarefa simples a fazer cada dia. Levará mais tempo para os ensinar do que fazê-la ela própria, mas lembre-se de que deve, para a formação do caráter delas, lançar o fundamento da prestatividade. Lembre-se de que o lar é a escola em que ela é a mestra principal. Toca-lhe ensinar aos filhos a cumprir os deveres da casa pronta e habilmente. Tão cedo quanto possível na vida deles, devem ser ensinados a participar dos encargos do lar. Desde a infância, ensinem-se os meninos e meninas a enfrentar cada vez mais pesados encargos, auxiliando inteligentemente na obra da sociedade familiar. Tolerar os erros infantis. Milhares em sua própria casa são deixados quase sem educação. Dá tanto trabalho, diz a mãe. Prefiro eu mesma fazer essas coisas. Dá tanto trabalho, você me amola. Não se lembrará a mãe de que ela mesma teve de aprender nos jotas e nos tis antes de poder ser útil? É um erro para com a criança recusar ensinar-lhe pouco a pouco. Conservai essas crianças convosco, deixai-as fazer perguntas, respondendo-as com paciência. Dai aos vossos filhinhos algo a fazer, deixando-os ter a felicidade de supor que vos ajudam. Não deve haver repulsa a vossos filhos quando procuram fazer coisas apropriadas. Se cometem erros, se ocorrem acidentes e as coisas se quebram, não os censureis. Toda a sua vida futura depende da educação que lhes dais nos anos da infância. Ensinai-lhes que todas as faculdades do corpo e da mente lhes foram dadas para serem usadas e que todas pertencem ao Senhor e devem ser votadas ao seu serviço. A algumas dessas crianças, o Senhor dá uma indicação precoce de sua vontade. Pais e professores, começai cedo a ensinar vossos filhos a cultivarem as faculdades que Deus lhes deu. Deixar as crianças partilharem dos encargos da casa. Tornai agradável a vida de vossos filhos, ensinando-os ao mesmo tempo a serem obedientes e prestativos, assumindo pequenos encargos enquanto vós assumis os maiores. Educai-os nos hábitos da operosidade, para que o inimigo não faça de sua mente uma oficina. Dai aos vossos filhos algo para pensar, algo para fazer, para que possam estar habilitados para a utilidade nesta vida e na vida futura. Desde os primeiros anos devem ser ensinados a desempenhar sua parte nos encargos do lar. Deve-lhes ser ensinado que as obrigações são mútuas. Também devem ser ensinados a trabalhar com rapidez e correção. Essa educação ser-lhes-á do maior valor em anos posteriores. Cada membro da família deve compreender exatamente a parte que dele se espera em união com os outros. Todos, desde a criança de 6 anos e daí para cima, devem compreender que deles se requer que desempenhem sua parte nos encargos da vida. Fonte de experiência e prazer. Quão importante seria que os pais e as mães dessem aos filhos, já desde a infância, a devida instrução. Devem-lhes ensinar a obedecer ao mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. E ao ficarem mais velhos, os filhos devem apreciar o cuidado que os pais lhes dispensarem. Devem encontrar seu maior prazer em ajudar o pai e a mãe. Certo encanto pode cercar o trabalho mais humilde. Caso se ensinassem os filhos a considerar a humilde rotina dos trabalhos diários como o rumo para eles determinado pelo Senhor, como uma escola na qual devam ser treinados para prestar trabalho fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso pareceria ser seu trabalho. Realizar qualquer dever como ao Senhor enche de encanto a ocupação mais humilde e liga os obreiros da terra com os seres santos que fazem a vontade de Deus no céu.
E no lugar que nos for designado, devemos desempenhar nossos deveres com a mesma fidelidade com que os anjos o fazem na sua esfera mais elevada.